Oi, gente, eu sou a Evelyn. Depois de um tempo, acho que umas 2 semanas sem postar nada aqui, eu tô de volta e hoje eu vim aqui trazendo um assunto que, se você, por exemplo, usa algum tipo de rede social, seja ela Twitter, Instagram, Facebook, ou você assiste jornal, noticiário, ou lê jornal, você sabe do que eu tô falando. Sim, eu vim aqui hoje comentar sobre o Black Lives Matter, que em português é Vidas Negras Importam. Para quem não sabe o que esse movimento representa, é um movimento ativista internacional que busca combater a violência contra a comunidade negra, contra as pessoas negras, e é um movimento contra o racismo. Esse movimento do Black Lives Matter tomou muita força ultimamente nos Estados Unidos, logo após o assassinato de George Floyd. Se você tá aí ligado nas notícias do mundo, você sabe quem foi George Floyd, mas caso não, eu tô aqui pra te contar o que aconteceu, quem foi esse homem e por que a morte dele causou tanta repercussão no mundo. Quem foi, o que aconteceu e por que tudo isso. Bem, no dia 25 de maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos, George Floyd foi assassinado por um policial. Permaneceu com um joelho em seu pescoço, mesmo depois dele insistir que não conseguia respirar. No vídeo do seu assassinato, que foi gravado por outro policial, George dizia "I can't breathe", que é "eu não consigo respirar". E esse vídeo tem em torno de 8 minutos. Então tem 8 minutos ali de sofrimento, onde tem um policial com o joelho sobre o pescoço de Floyd. Esse vídeo chegou aí à internet, que causou mobilização em todo tipo de pessoa. Diversas pessoas comentaram, virou trend topics no Twitter. Então, manifestantes saíram na rua no meio da pandemia para lutar, para combater essa violência contra os negros, para falar sobre racismo, para trazer o lema Vidas Negras Importam. Bem, como a gente sempre faz, que é buscar uma obra e interpretar sobre um tema, hoje eu vim trazer uma obra, que eu vou deixar os créditos do artista aí na descrição, uma obra que trata sobre esse assunto, que é um assunto que tem sido pauta de diversas discussões sobre racismo, racismo estrutural, é ou não preconceito, frases racistas, tem também a questão sobre o movimento antifascismo. Então, eu escolhi uma obra pra gente identificar e analisar e discutir ela também. Então, bora lá. A imagem escolhida foi essa do artista Paulo Bruno. Essa obra ela tem vários elementos, então eu vou dar zoom em algumas partes para a gente analisar cada um deles. A gente pode aí observar o nome e foto na parte de trás dessa imagem, ali de fundo. A gente pode ver o nome e foto de várias pessoas, algumas que você possivelmente já ouviu falar, outras não. Agora, a parte de baixo da imagem, a parte inferior, exatamente a mesma coisa, várias pessoas um do lado das outras, como se fossem posters, com os nomes respectivos delas embaixo. E então a imagem toda novamente para a gente analisar e tentar conciliar as ideias. O que vocês acreditam que as pessoas de trás podem querer significar pra gente? Qual a relação de todas as pessoas de trás? 20 pessoas ali nesses posters, o que elas têm de comum? Por que o artista resolveu colocar elas de fundo? E analisando essas pessoas aí do meio, o que a gente pode entender dela? O que pode significar as roupas que elas estão usando, o que elas estão segurando na mão? Qual vocês acreditam que seja essa relação das pessoas da frente com as pessoas demonstradas atrás? Observem a imagem, tentem fazer essa relação, tentem entender o que se passa nela. Se for necessário, vocês podem pausar o vídeo para analisar minuciosamente as imagens e tentar entender o que essa imagem quer trazer pra gente. Caso vocês não tenham entendido o que as pessoas de trás representam, ou caso você não faça uma relação com todas elas, eu vou comentar sobre algumas das pessoas que aparecem nessas imagens para ver se fica mais fácil assimilar. A primeira pessoa que eu resolvi comentar foi sobre George Floyd. No dia 25 de maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos, George Floyd foi assassinado por um policial que permaneceu com o joelho em seu pescoço, mesmo quando ele insistia que não conseguia respirar. Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, foi uma socióloga e política brasileira. Elegeu-se vereadora no Rio de Janeiro para a legislatura de 2017 a 2020. Marielle Franco defendia o feminismo, os direitos humanos e também criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro. Em 14 de março de 2018, foi assassinada a tiros junto de seu motorista Anderson Pedro Matias Gomes. Afinal, quem mandou matar Marielle? João Pedro, mais um jovem negro de 14 anos assassinado durante uma operação policial no complexo de Salgueiro, em São Gonçalo.
tomou um tiro nas costas. Agatha Félix, uma garota de 8 anos que foi morta por um policial num complexo do Alemão. Para muitas pessoas não são números, só notícias, só reportagens, mas são vidas. Vidas negras importam. Por isso que diversas pessoas têm saído para manifestações para deixar isso bem claro, que vidas negras importam. Que não é para ser tratado somente como um número, é uma vida também. Na minha interpretação, essa imagem quer dizer a respeito disso. Então, para mim, essa imagem representa que pessoas têm saído na rua para falar sobre racismo, para levar a pauta sobre racismo para as ruas, para comentar sobre todas essas mortes, que não são poucas, de pessoas negras por policiais. Mas na opinião de vocês a respeito de todas as manifestações do Black Lives Matter, vocês acreditam que elas são eficazes contra o racismo? Vocês concordam que é uma boa forma de combater o racismo? Uma boa forma de ir contra a violência policial? Para quem, por exemplo, não tem se arriscado a sair de casa para participar desses protestos, quais seriam formas viáveis de combater o racismo na opinião de vocês? Em um livro da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa feminista negra e também escritora, em seu livro, o Manual Antirracista, ela dá dicas de como você ser uma pessoa antirracista. Djamila comenta que informar-se sobre racismo, ler mais autores negros, reconhecer os privilégios de ter nascido branco, apoiar ações que promovam a igualdade racial nos diferentes âmbitos da sociedade, isso pode ajudar a reverter o quadro atual, que é o racismo no Brasil. Vocês concordam com essas formas de combater o racismo ou vocês discordam? Vocês acreditam que tenham outras formas? Deixem tudo aí nos comentários. Então, para quem não tá podendo sair do protesto, não tá podendo fazer isso, eu recomendo o livro Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, onde vocês podem entender mais sobre racismo estrutural, estudarem e descobrirem como vocês podem ser antirracistas. Então, o vídeo de hoje é isso. A gente fez a interpretação dessa imagem, a gente também comentou mais a fundo sobre alguns casos de racismo presentes aqui. E também a gente fez essa recomendação desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.